Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje eu vim trazer uma mensagem aqui importante para todos nós sobre o templo de Deus, né, que é você. E eu quero perguntar para você o que você tem feito nesse santuário. Com que tipo de material você está construindo a casa de Deus? Você está construindo a casa de Deus, certo? Mas com que tipo de material? Eu quero ler um texto aqui que é muito poderoso para a gente. João, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: destrua este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. A minha reflexão hoje que eu quero fazer para vocês é: não está na hora de vocês destruir esse templo? Está na hora de vocês, nós, destruir esse santuário para que Deus possa edificar segundo a sua vontade? Será que esse santuário que somos nós, cristãos, não é fundamentado em egoísmo, vanglória, soberba? Será que esse santuário que nós temos edificado é segundo a vontade de Deus ou segundo as nossas próprias cobiças? No Salmo 127 ele diz o seguinte, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não está te construindo, o teu trabalho está sendo vão. Toda a obra que tu está fazendo está sendo vã. Por quê? Porque qualquer coisa que você faça que não é segundo a vontade de Deus é em vão, é inútil. E para saber, e para outros, depois nós comentaremos um pouco sobre o que é a vontade de Deus, mas aqui eu quero especificar a maneira como você está construindo esse templo, a maneira com que você está edificando a casa de Deus. Você pode perguntar assim: nós estamos edificando a casa de Deus? Sim, nós estamos edificando através do Espírito Santo, através daquilo que nós fazemos, através daquilo que nós pensamos e agimos. Nós estamos edificando esse templo e Deus irá morar nele. Você pode dizer assim: não concordo com o irmão, porque quem está edificando é só Jesus. Não, está certo, é só Jesus, mas ele usa você para essa edificação. E eu vou provar para vocês, veja só. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, em versículo, eu vou ler aqui o versículo 10 em diante. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porém cada um de nós, cada indivíduo, veja como está sendo edificado esse templo, que é esse corpo. Não esse corpo matéria, que esse corpo não, Deus não habita em templos feitos com corruptível, né? Esse corpo vai ser transformado. O corpo que ele quer falar é nosso espírito. Vejamos só aqui, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um. Manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia o demonstrará, porque está sendo velada pelo fogo. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
Não sabeis que sois o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja aqui, ó. É muito importante isso aqui. Primeiro ponto, ele começa dizendo que ele colocou lançou o fundamento. O fundamento é Jesus. Outro vem e edifica sobre esse fundamento. Quem edifica é você. Você está sendo alimentado pela palavra. Ou então você está ouvindo alguém e esse alguém está lhe edificando em Cristo. Mas claro que você é quem ouve ou não ouve essa pessoa. Então você vai edificando esse santuário, esse templo, tudo bem? E ele fala, no dia da manifestação, o fogo revelará a sua obra. Quem é o fogo? Deus é o fogo consumidor. É Deus que vai provar a cada um a sua obra. E quando Deus provar a obra de cada um, ele vai tornar manifesto tudo aquilo que a gente tem feito através do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. E as pessoas que fizeram coisas boas, elas terão o seu galardão. As pessoas que não fizeram tantas coisas boas, não terá tanto galardão, mas a Bíblia fala que vai ser salvo como pelo fogo. Ou seja, você que confessou a Cristo, creu no Senhor Jesus, é o passo de entrada, você está salvo, que a salvação é mediante a fé. A produção da obra do Espírito Santo no seu coração vai se revelar a partir do momento que você dá ouvido à voz de Deus. O quanto você dá ouvido à voz de Deus, o quanto você está vendo o que é certo, o que é errado e agindo de acordo com o que é certo segundo Deus. Então todas essas obras serão manifestas no dia do Senhor. Não pense que é quantos dias de culto você vai. Não pense que é isso, não. Não são frequências os lugares que viabiliza o seu galardão. Não é tempo de ouvir mensagem que vai fazer você ser salvo. Não, meu irmão, eu passo o dia todo ouvindo mensagem, eu passo o dia todo lendo a Bíblia, eu passo o dia todo orando, eu passo o dia todo escutando louvores. É importante? É excelente. Tudo isso é excelente. Porém, não são essas coisas que realmente revela a vontade de Deus. Porque é no agir para com o próximo é que se demonstra a vontade de Deus. Não é quando eu me privo do mundo e me santifico a mim mesmo que eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas é quando eu amo e ando com o meu próximo no mundo, santificando a vida do outro através da palavra de Cristo. Quando eu ando com o próximo, amando e perdoando o outro, que a minha vida vai sendo santificada, que a minha vida vai sendo... Porque, como observando Jesus tinha esses momentos que ele subia para o monte, ele ficava resguardado. Mas, quando ele vinha do monte, das suas orações, seus jejuns, ele vinha para o meio do povo, andava no meio do povo. Ou seja, você não pode fazer apenas uma coisa. Faça, tire um momento de oração, ore bastante, jejue bastante, né? Se consagre a Deus no velho termo da igreja pentecostal, assim, no termo pentecostal, se consagre. É errado? Não é errado não. Faça isso, é muito bom, ajuda bastante você. Só que você tem que ter uma noção que a maioria das pessoas não tem. Quando fazem esse tipo de ação, eles fazem para receber poder. E não é para receber poder. O jejum não é a manifestação de você estar recebendo poder. Não. O jejum é para reconhecer que você é pó miserável. Você olha no Velho Testamento, vamos ver, as pessoas quando se colocavam de jejum, eles rasgavam as suas vestes, colocavam cinza sobre as suas cabeças para se humilhar. Ou seja, o jejum tem como um símbolo de humilhação. Quando você jejuma, você está se colocando diante de Deus de maneira humilde, como servo de Deus. Não é para receber poder, porque poder ele já nos deu. Ele já nos deu. Quando Jesus pega toda a autoridade no céu e na terra, né?
é dele, Jesus. Nós somos parte de Jesus. Nós somos unha em carne de Jesus. Então esse poder que é de Cristo é também na sua igreja. A minha cabeça, certo? Não é separado do meu corpo. Tem um pescoço que liga o meu corpo. Ou seja, essa parte aqui é a igreja. Isso aqui é Cristo. Cristo, a igreja. Mas é só uma só. A cabeça manda, o corpo obedece. A cabeça manda, o corpo obedece. Né? De maneira até mesmo que involuntária, né? Você não é que você tenha vontade, não é que o meu irmão tenha vontade de fazer isso. É meu cérebro que está fazendo isso. Não é que minha mão está batendo palma, não é minha mão. É meu cérebro que está movendo minha mão a fazer isso. Então é da mesma forma como Deus age em nós. Jesus é a cabeça, Deus manda e o nosso corpo obedece. É assim que tem que ser. Mas se você tem edificado um santuário que não segue o padrão da vontade de Deus, esse santuário precisa ser destruído. Por quê? Porque quando você vai edificar esse santuário, vai chegar um ponto que Jesus vai vir. E quando ele provar a sua obra, ele não vai achar que você fez com todos os materiais necessários. Você edificou um santuário tão grande, tão bonito, tão perfeito, mas que dentro a estrutura não tem aquilo que deveria estar. É como se fosse um prédio feito apenas no barro e no tijolo. Você colocou barro, ele tá durando, ficou em pé. Você conseguiu fazer uma estrutura bonita, né? Você adornou ele por dentro e por fora. Você botou cerâmica. Você fez tudo isso, né? Mas embaixo você esqueceu do principal. Você esqueceu de colocar uma profundidade boa de pedra. Esqueceu de colocar nos cantos uma boa coluna. Colocar ferros nessas colunas. Você esqueceu de alicerçar a sua fé. Você esqueceu de alicerçar. Você está totalmente adornado. Está totalmente belo e bonito. E você acha que esse templo, para Deus irá morar nesse templo. Porque ele é muito belo, muito bonito. Mas Deus não olha como olha o homem. Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência das coisas. Deus olha realmente o que tem dentro desse indivíduo. Deus olha o que está dentro desse indivíduo. Aí que mora o segredo. Não é o que revela, não é o que se mostra ao mundo. É o que não se mostra. Porque o que se mostra para mim, se mostra para os irmãos, se mostra para os seres humanos. Mas o que não se mostra para Deus. Aquilo que não está revelado está manifesto a Deus. Então é aí que mora o perigo. Porque que tipo de santuário você está construindo dentro de você? Não é porque tem todo esse adorno externo que nós olhamos, nossa, bonito. Jesus falou uma vez o seguinte: olha, esses fariseus, eles são muito bonitos por fora, mas por dentro é igual a sepulcros. Ou seja, é igual a um cemitério. É bonito a estrutura por fora, né? Que tem alguns no cemitério, aquelas casinhas, tem uns que são bonitas, legal. Mas qual a finalidade deles? Apenas colocar gente morta. Só tem ossos. Só tem coisas podres dentro. É assim a vida de muitas pessoas. Por fora tá adornado, tá bonito, tá, todo mundo olha assim, nossa, isso aí é um homem de Deus, nossa, isso aí é a mulher de Deus. Mas por dentro é pior do que aquelas pessoas que não tem tanta aparência do mal, vamos dizer assim, não tem tanta aparência do bem, mas que por dentro elas têm uma consciência diferente daquilo que aquele outro que se demonstra ser não é. É aquela questão também que Jesus fala, é bem enfático essas coisas que Jesus fala. Quando o fariseu foi orar, ele bateu no peito, disse que jejuava, que dava o dízimo, jejuava se não me engano, é 2 vezes por semana, né? E é para jejuar só uma vez por ano, né? De acordo com a lei deles, Moisés. E diz que dava o dízimo de todas as coisas, até do cominho, né? Batia no peito, olhava para Deus, dizendo que ele não era igual
ao publicano pecador. E do outro lado, o publicano pecador não tinha nem a coragem de olhar para o céu e batia no peito e dizia: tem piedade de mim, que sou pecador. Aí que demonstra a grande sacada, vamos dizer assim, né? Que não é aquele que se exalta diante de Deus que é exaltado, mas aquele que reconhece que aquilo que é, que Deus exalta. Não é aquele que demonstra para as pessoas aquilo que o coração não é, mas aquilo que realmente é. Quando você olha para Deus, você tem que se enxergar. Quando Isaías olhou para Deus, ele se enxergou e disse: olha, eu tenho lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ele se reconheceu. Ele reconheceu que era falho, pecador. O problema de muitos cristãos é que ele não reconhece que são pecadores. O reconhecimento de ser pecador não te faz pecador. Pelo contrário, quando você se reconhece que está cometendo falhas, aí que vem a cura para você. Porque Deus só cura aquele que precisa de cura. Aquele que acha que não precisa de cura, Deus não dá remédio para ele. É o remédio da salvação. A pessoa que acha que já está salvo, não pela convicção da fé, mas pela convicção de obras, pela convicção de uma produção de obras boas, essa pessoa já está no caminho fadado ao erro, fadado ao fracasso. Porque o que se contabiliza diante de Deus não é o tanto de obra que você faz, não, mas a sua relação com Deus, o coração, a sinceridade. E como é que você está agindo com a sinceridade diante de Deus e com o seu próximo. É isso que importa. Não é quantas cestas básicas você dá, mas é qual o motivo de você dar. Não é o objeto que você está vendo que tem importância, mas aquilo que ninguém está vendo, é o que está dentro do coração, aquilo que ninguém está vendo. É isso que realmente importa. Se você prestar bem atenção, a ênfase de Jesus é sempre nesse ponto. Dentro, é dentro, não é fora não, é dentro. Fora tá bonito, beleza, tá bonito, beleza. Mas como é que tá dentro? Você tá agindo assim, beleza, pode, tá muito bom. Mas por dentro tá do mesmo jeito ou não? Você tá vivendo como uma hipócrita? Porque as pessoas pensam que hipócrita, também uma questão bem interessante. Hipócrita é uma pessoa que fala uma coisa aqui e outra coisa bem acolá, né? Fala uma coisa aqui e outra aqui bem acolá. Isso também pode ser classificado como hipocrisia. Mas quando Jesus fala de hipócrita, não era isso que os fariseus faziam. Não era isso. Eles falavam com a boca coisas certas, porém os seus corações eram que estavam desviados. Não era o que se manifestava, era o que estava oculto. Então a hipocrisia dele não era algo manifesto, era algo oculto. Porque dentro do coração ele tinha todo tipo de... É isso que Jesus sempre enfatiza. Por dentro está cheio de ossos, por dentro está cheio de porcaria, certo? Por fora está belo, por fora as pessoas aclamam, por fora são saudados, mas por dentro, né? Eles esqueceram de lavar a parte principal. É por dentro. Porque o que vai se salvar de nós não é nossa carne. Porque carne e sangue não é da vida. Certo? Mas o que se salva é aquilo que é de Deus, o seu espírito. Esse espírito vai receber um novo corpo. E esse corpo vai ser moldado a partir de obras de fé. A partir da revelação da fé que você tem em Deus. E é isso que se mostra que alguns vão chegar de Deus com obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pau e feno, porque são obras reveladas dentro do coração, baseada na fé que você tem, né? E não simplesmente na ação que você tem. Se você observar bem em Apocalipse, a igreja lá, que é mais aclamada, que basicamente não tem defeito, Jesus olha para ela e diz o seguinte: porém tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, ela era perfeita, mas tinha deixado o primeiro amor. Aí você observa, não, mas aqui está dizendo que ela dava mais ajuda às pessoas necessitadas do que antes. As suas obras eram maiores do que as primeiras. Como é que tinha faltado amor se as obras eram maiores? É um peso e outra medida. Está meio estranho esse negócio. Mas é justamente isso. Não é o que se revela fora, é como se demonstra dentro.
É como você está por dentro que importa. Então você precisa analisar que tipo de santuário você está construindo para Deus. Que tipo de casa você está construindo para Deus. Porque toda essa casa que você está construindo, ela vai ser manifesta. Se você quer receber um galardão bom, então construa baseada na fé de Cristo. Construa esse santuário. Lá em Daniel, ele fala: aqueles que muito ensinam a justiça receberão a glória como do sol, né? Deixa eu procurar aqui para dizer mais com mais propriedade. Daniel, capítulo 12. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui acontece, sabe quando? O capítulo, esse que é o capítulo 3, versículo 3, aliás. No capítulo 1 diz que: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Ou seja, as pessoas que ressuscitaram, em Cristo Jesus, elas terão esse tipo de louvor, que é esse tipo de glória, esse tipo de honra, que é o ouro, prata, né? O apóstolo Paulo vem falar mais na frente, capítulo 15, que alguns vão receber o corpo de acordo com a sua obra. Alguns vão brilhar como o sol, outros vão brilhar como as estrelas, e as estrelas diferem de brilho, né? Todas essas linguagens metafóricas representam uma coisa só: como o nosso corpo vai ser glorificado, como é que nós vamos ser revelados na vida de Cristo. Porque o nosso galardão não é uma casa parada longe de nós, é nós. Com que tipo de corpo nós iremos ressuscitar? Com que tipo de corpo você quer ser ressuscitado? Então, quando você pensa sobre isso, você tem que ter noção do que você está querendo. Se você ensina muita justiça, você vai ter o seu galardão. Quem conduz muita a justiça tem o seu galardão. Quem muito ensina também tem o seu galardão. Então, vamos caminhar nesse processo. Vamos esquecer as coisas velhas e se apegar às coisas de Deus, às coisas do céu. Tudo que os humanos criaram até agora são produtos que irá ser destruído com uma só pedrada. Tudo o que o ser humano construiu até agora, Deus vai lançar uma pedra e vai destruir tudo. Desde o começo até agora, vai ser destruído totalmente. E vai ser estabelecida uma nova era. Uma era, não como as pessoas querem por aí, mas uma nova era de fato. Uma era de paz, prosperidade, uma era de felicidade, porque a dor e o sofrimento não existirá mais. Uma era de fato que, de fato, todo mundo sonha com ela, e os esforços humanos tentam alcançar, mas cada vez que os seres humanos tentam alcançar, mais destrói, porque usa as ferramentas erradas, usa os mecanismos errados. Mas quando Cristo vier, aí sim se revelará a nossa obra, o que a gente tem feito. Então, espero que essa palavra tenha servido de edificação, que você pare e reflita no que nós dizemos aqui, e que ela possa produzir em você fruto de vida, fruto de justiça, fruto de amor, fruto de misericórdia, fruto de se dedicar mais a Deus, não como um religioso fanático, mas se dedicar a Deus de fato, como alguém que faz parte dele, alguém que mexe a mão não porque tem que fazer isso porque tem que agradar alguém, não, mas é porque está sendo conduzido pela mente de Deus, alguém que respira porque Deus está em você, certo? Então, se você gostou desse vídeo, ajude
que as outras pessoas também assistam esse vídeo, seja edificado com essa palavra. Então compartilhe em nome do Senhor Jesus.